primeiro destaque pra dar pra nós aí ou não? Na AKP, muita coisa polêmica que aconteceu, né? Uma semana sem o futebol brasileiro rolando a seleção, né? Joga amanhã no caso. Mas, pô, o assunto mais polêmico do momento é justamente a saída do grande Felipão do Atlético Paranaense, que foi pro Atlético Mineiro. E a questão toda agora do treinador. Quem vai ser o treinador do Furacão? E aí, KP? Bom, o negócio é o seguinte, é lógico, até o Soler fez uma brincadeira nessa transição dos donos da bola pro esporte debate, eu tô passando recibo nas redes sociais, obviamente que eu tô fazendo aqui tudo uma sacanagem, uma brincadeira. Eu vou dar minha opinião agora, não como jornalista. Sim. Não, desculpa, não como torcedor, Boa. e sim como jornalista. Eu acho realmente que foi trairagem. Eu acho, minha opinião, eu tô no meu direito de achar que é trairagem, assim como o Felipão tá no direito dele de entender que ele quis voltar à carreira de treinador, quer voltar a comandar um grande clube, como é o Atlético Paranaense, como é o Atlético Mineiro, e tá tudo certo. Cada um tá no seu direito. O que eu realmente fiquei, e vou falar a verdade pra você, é uma trairagem que eu, modéstia à parte, gostei. Por quê? Eu acho que o Atlético, ele é muito maior do que um supervisor, um coordenador de futebol que acha que pode colocar um treinador que ainda está em início de carreira, que ainda está se conhecendo como treinador e de quebra. O Felipão com várias declarações apequenando o Atlético, falando que nós não somos os melhores e de fato talvez a gente saiba mesmo. A gente não é melhor que Palmeiras, não é melhor que Flamengo, não é melhor que não sei o quê, mas querendo ou não o Atlético conquistou o Campeonato Paranaense de forma invicta, ok, não passa de obrigação. Quarta de final de Copa do Brasil, classificado no grupo da morte para as oitavas de final da Libertadores, eu queria poder entender o Felipão, que é um cara que sempre bate na imprensa ou nos dirigentes reclamando de falta de continuidade no trabalho, na primeira oportunidade ele pega e zarpa. Ele larga um projeto consolidado, estruturalmente falando, oferecido pelo Atlético, um trabalho que ele gostou, um trabalho que ele pediu, um trabalho que ele fazia aí os seus ponderamentos e aí o Atlético oferecia absolutamente tudo e na primeira oportunidade ele pega e pula do barco. Eu acho que é trairagem, mas ele está no direito também pela sua vontade de voltar a ser treinador. Eu não vejo nenhum problema nisso, Sgarbi. Perfeito. KP, eu vejo de uma forma diferente. Acho que se a gente for pegar o futebol brasileiro nos últimos tempos, e sempre foi assim na verdade, quando a gente for pensar assim até num passado um pouco mais distante, sempre foi assim, cara. O futebol brasileiro não tem essa questão. Vamos assim. normalizar então essas coisas. Não é normalizar, mas é como se fosse assim. Eu vi uma comparação interessante em relação ao emprego, cara. Você tá na tua empresa. Diferente. Não. Calma, depende. Você tá na tua empresa, você tem um projeto na tua empresa e você recebe um projeto que você julgue muito melhor em outra empresa. Sim. Você tá errado de aceitar, Não. Teoricamente? Não tá errado. Se você. Se dentro da lei, dentro da questão contratual, você consegue arrumar algo assim, você pode entrar numa questão de ética ou não. Isso eu concordo com você. Só que, pô, se ele viu um projeto melhor no Atlético Mineiro, o que no meu ponto de vista, KP, concordo com você que o Furacão, pô, tá em toda essa questão assim, CT maravilhoso. Estrutural, beleza. Estrutural, claro. Só que pra mim, é muito mais atrativo você ir pra um Atlético Mineiro, por exemplo, comandar o elenco do Galo do que você comandar o elenco. Respeito isso. Ainda mais com o Vitor Roque saindo agora do Furacão, por exemplo. Não se sabe se ele vai sair nessa janela. Certamente, quem sabe Em no final do ano. breve, em breve. O que eu quero dizer, Sgarbi, é o seguinte. Quando eu falo trairagem, eu acho assim, cara. Eu talvez seja muito ingênuo. Aí eu vou falar como torcedor. Quando o Felipão foi sondado, e aí a notícia do Estadão, o Estadão publicou que o Felipão havia sido sondado pelo futebol dos Emirados Árabes Unidos. Perfeito? Perfeito. Sim. O Felipão chega e dá uma declaração como essa aqui, ó. Tu vais ainda ser treinador, Felipe? Eu sempre disse, eu não vou ser treinador mais no Brasil. E aí, o torcedor que ouve esse discurso, vou repetir, fala, Felipão, o que você falou, Felipão? Você deu sua palavra, né? Tu vais ainda ser treinador, Felipe? Eu sempre disse, eu não vou ser treinador mais no Brasil. Quando você ouve esse tipo de declaração, o torcedor, ele fica indignado, porque isso é uma mentira. E tudo bem o cara, na quarta-feira, falar que não vai, e quinta-feira ele falar que vai. Só que mexe com paixão. Isso mexe com o torcedor. E o torcedor que ficou chateado, não com a saída dele. Você pode ver que no termômetro das redes sociais, muita gente deu graças a Deus que o Felipão saiu do Atlético. Eu também, não fico triste não. Gente, o Felipão tá começando agora, ou deveria ter começado, um projeto como coordenador de futebol, coisa que ele nunca foi. O projeto Felipão era fazer o Paulo Turra dar certo no Atlético. O Felipão, ele, querendo ou não, ainda era um técnico do Atlético por tabela, porque ele ficava no banco de reservas, mas como auxiliar, ou até mesmo como um treinador orientando o Paulo Turra. O Atlético não é feito para experimentos, irmão.
O Atlético Paranaense não é o momento de você ficar experimentando o Paulo Turra. Não. E o Paulo Turra quis ficar. Não. O pai da criança não é o Felipão. Ele que carrega e vai embora. Porque o Paulo Turra, sozinho, não tem lastro, não tem experiência e ainda não tem competência para comandar um time do tamanho do Atlético numa reta final de Libertadores, de mata-mata de Copa do Brasil e sequência dura de Campeonato Brasileiro. Você, como torcedor do São Paulo, por exemplo, que é, Sim. e um jornalista imparcial, você tem que se colocar, e eu sei que você tá fazendo isso, você é um cara muito humano, mas quando você ouvir esse tipo de declaração, vou colocar de novo. Tu vais ainda ser treinador, Felipe? Eu sempre disse, eu não vou ser treinador mais no Brasil. Ele fala esse tipo de coisa, depois, menos de um mês, faz a coisa contrária. Você quer que o torcedor pense o quê? Que não foi trairagem? Ah, Capé, aqui, isso sim, essa questão sim. A gente sabe que no futebol a palavra vale pouco, né? Isso. Bem pouco. E historicamente, assim, quando o diretor, por exemplo, tem aquela zoeira, quando o diretor garante um treinador, esse treinador vai cair Vai semana cair. depois. E olhe lá. E olhe lá. Exatamente, é sempre assim. Pra mim, a situação do Felipão é clara. Ele se arrependeu da decisão dele. É um cara que é muito do dia a dia, assim, do campo, de estar na Perfeito. beirada do campo. Ele sempre foi assim. Sim. A gente viu em jogo de Libertadores que ele foi expulso, aliás, pelo Atlético Paranaense contra o Palmeiras no primeiro jogo, se eu não me engano, não foi? Foi. Que ele se revoltou lá, ficou bravo. Ele é esse cara, assim, do dia a dia, de estar lá no momento, de estar lá junto com o grupo em campo. Então, no meu ponto de vista, ele se arrependeu. E eu não vejo problema, cara. Eu não vejo problema Mas nisso. nem, Eu acho... nem na declaração, tipo, o Vitor Pereira que fez no Corinthians, tratou de gato-sapato, falou que era por causa da sogra, de repente, menos de um mês, ele acerta com o Flamengo. Porra, isso aí é sacanagem pra mim. A forma- Seja transparente, velho. Olha, não quero, não vou ficar, mudei e tá tudo certo. Não Sim. chega com uma declaração morta dessa aí e muda opinião uma semana depois, velho. Do VP, a questão é única e exclusivamente o fato dele ter tratado essa questão da sogra, né? Porque ele querer sair de um time pro outro, eu não vejo o menor problema. Perfeito. Fato. Entre o Flamengo, Corinthians, enfim, Corinthians e Flamengo. Só que do Felipão, Capê, pra mim é muito mais essa questão do cara se arrependeu. O Atlético Mineiro, um time que há 2 anos atrás foi campeão de Copa do Brasil aqui no Brasil. Um time gigantesco, o Galo. Vamos falar a verdade. O Galo é grande. Claro que é grande. Tem um lógico. elenco muito bom, tudo. É, Aí ele mas viu... tá devendo as calças, né? É verdade. Devendo tá as calças. bastante. Ai, se tivesse o fair play financeiro por final, não perca o seu raciocínio. Sim. Amanhã tem uma entrevista, viu, Bruninho? Não te passei ainda, tá? Eu marquei uma entrevista também com um advogado especialista no fair play financeiro para falar muito sobre a declaração da Leila. E ela tem toda a razão. Se o futebol brasileiro seguisse a justiça do fair play financeiro, muito clube grande, inclusive o seu São Paulo, não tava na Série A, viu? Vixe, isso daí é polêmica, hein? Mas vai ver. é seu sonho ver meu São Paulo fora da Série A. Mas eu adoro o tricolor. Quarta-feira a gente se vê. Mas enfim, mas eu levo muito pra essa questão, Capê. De que o futebol é isso, cara. Quem espera uma lealdade assim, nossa, não, o Felipão vai ser completamente fiel ao projeto. Ele se arrependeu, mas não. Vai ficar aqui no Atlético Paranaense. Não é assim que funciona, a gente sabe que não é. Então, mas é ruim. Por Mas isso que eu não ruim vejo tanta isso. surpresa. Você pegou um exemplo, eu vou dar nome aos bois aqui. Sim. Vamos supor que você trabalha na Record. Beleza? Sgarbi, comentarista da Record. Tá. Aí, beleza, você tá trabalhando. Você recebe uma proposta pra trabalhar na Band. Porra, vantajosa, legal, financeiramente melhor, mais exposição, legal. Eu não vejo nenhum problema você trocar. Ah, peraí, você tá sendo corporativista só porque é na área do... Não! Pessoal, aqui está um cara que não criticou o Guto Ferreira lá atrás. O Bruno Milhosa é testemunha. O Guto Ferreira, quando era treinador, me ajuda, Bruninho, do Bahia, né? Ele era treinador do Bahia. Quando ele foi sair do Bahia, ele pagou a multa rescisória dele. E muita gente meteu o pau. Ele pagou a multa rescisória e ele quis ir para um outro clube do futebol do Brasil. Isso contratualmente falando, eu não tô entrando nos quesitos éticos e morais. O Guto Ferreira tinha um contrato, Sim. ele cumpriu o contrato, pagou a multa rescisória e foi viver e ser feliz em outro lugar, foi trabalhar em outro local. O problema é quando você dá uma declaração como essa aqui que o Felipão deu. Tu vais ainda ser treinador, Felipe? Eu sempre disse, eu não vou ser treinador mais no Brasil. Isso aí depõe muito contra a pessoa. Se o Felipão estivesse no projeto do Atlético, não tivesse falado nada sobre isso, não tivesse dado a palavra dele, que vale mais que qualquer contrato, pelo menos na minha vida é assim. A minha palavra vale mais que qualquer coisa que eu assine. Eu sou assim. Eu não quero que todo mundo seja assim. Mas a partir do momento que ele vende essa ideia pra imprensa e pra torcida e ele uma semana depois faz o contrário, pô, você quer que o torcedor se coloque como? Ainda bem que vai, como eu disse aqui, mas poderia ter saído pela porta da frente. Sim, o torcedor tá no direito de se incomodar, né? O torcedor no Brasil ele é passional. Isso é um fato. Completamente No mundo, né? No mundo, o torcedor é passional. Só que, Capê, eu penso muito nessa questão. Tudo bem, a gente pode entrar num ponto também de que, pô, o Felipão troca o Atlético Paranaense pra um rival direto na Libertadores, por exemplo. Porque pode acontecer, né? Claro Tá? que pode. Na última rodada, mas pode acontecer, enfim, na outra fase se encontrar novamente, ou
do Atlético Paranaense. Não vejo a hora. Não vejo a hora. Capé, ó o Eu que você não fala que vejo tá a hora. gravado. Ó o que você fala. Cara, o Galo vai pedalar na subida com o Felipão. Escrevam o que eu tô te falando. Escrevam o que eu tô falando eu pra tenho vocês minhas dúvidas, aí. mas eu vejo um bom trabalho vindo pela frente, viu? Escrevam que você não tava assistindo jogos do Atlético Paranaense. Mas não é, Vai mas dava por resultado, não dava? Cara, deu resultado. Na final da Libertadores, colocou o melhor jogador em campo. E quase foi campeão. Como quase, irmão? Foi Perdemos 1x0, nós tomamos mais porque o Flamengo tava em Acre. Mas com um jogador a menos desde o primeiro tempo. Ah, pô. mais, Tem todas mais. essas questões. Mais. Não, pra mim é um bom treinador, Capê. Eu acho um bom treinador. Bom treinador. Você Gosto. gostaria do Felipão de São Paulo? Não, porque eu já estou muito bem servido com o mestre Dorival. Você já está sentindo o dedo do Dorival no time do São Paulo? Irmão, não? esse dedo aí já me complicou tanto, cara, que agora eu nem uso mais a palavra dedo na minha vida, sabia? O Bruno Milhoso vai falar aqui. A gente tá recebendo o João Pedro Sgarbi nos estúdios da Rádio Bandeirantes. Tem muita mensagem no WhatsApp, viu, Bruninho? Muita coisa bacana. Também no chat do YouTube. E outra coisa, daqui a pouquinho, Júnior Moraes vai falar aqui na Rádio Bandeirantes. Deu uma entrevista ao podcast Denilson Show com o Chico Garcia. E olha... Bom, eu não vou dar spoiler. Fala, Bruninho, você quer falar comigo? Fala. KB, hoje um dos personagens dessa história do Felipão, na saída dele do Atlético Paranaense, falou na Rádio Bandeirantes. O Paulo Turra conversou com o Elia Júnior durante a nossa área e ele contou a versão dele da história, como foi pra ele. Ele disse que primeiro recusou o convite do Felipão pra ir com ele pro Galo e só depois ficou sabendo da demissão. Ele conta essa história aqui na Rádio Bandeirantes. Eu como todos, né, eu fui pego também de muita surpresa, não sabia de nada, porque foi um negócio que aconteceu de uma hora para outra. Então nós estamos almoçando no CT e aí o professor levantou juntamente com o diretor naquele momento lá, o Márcio Lara, que estava almoçando com a gente, foram até a sala e logo em seguida eu e juntamente com o pessoal, o restante pessoal da comissão técnica também fomos à sala da comissão, que fica ao lado da sala do professor. Estávamos sentados lá tratando de fazer o rescaldo do treino que fizemos pela manhã. E o professor me chamou, me comunicou na sala dele que ele estava saindo para ir ser o treinador do Atlético Mineiro naquele momento, e aí me deu a situação se eu gostaria de voltar a trabalhar como auxiliar técnico dele no Atlético. Eu prontamente agradeci o convite, mas recusei, e eu disse: professor, agradeço muito o senhor, por quê? Mas eu vou ficar aqui no Atlético, porque nós temos 3 competições aqui, e nós vamos ganhar uma no mínimo, pode ter certeza disso. E eu só quero agradecer ao senhor por essa oportunidade e pronto, e vou seguir aqui. Aí 1 hora depois eu recebi a ligação do nosso CEO, do Alexandre Matos, que estava lá na Espanha, que se encontra lá ainda, me dando a notícia que eu estava desligado do Atlético pelo projeto do Paulo Turra, treinador, passava pelo Felipão como diretor técnico. Então, Bom, é a palavra do Paulo Turra, né? Ex-técnico do Atlético Paranaense, deu uma entrevista exclusiva à Rádio Bandeirantes hoje pro Elia Júnior, mais cedo na nossa área. Sgarbi, vou ser bem sincero, tá? Sim. Eu achei legal da parte do Paulo Turra o Felipão saindo e ele tentando permanecer num projeto que ele acredita do Atlético Paranaense. Mas como o Felipão era quem o respaldava no comando técnico, faz todo sentido a diretoria do Atlético repensar na sequência do Paulo Turra no Furacão, uma vez que o Felipão abandona o barco. Não, no meu ponto de vista seria um erro gigantesco do Furacão manter o Paulo Turra. Pô, o Felipão que trouxe o cara, o Felipão que teoricamente ensinou ele também, né? O Felipão colocou ele lá. Aí vai continuar o Felipão num rival direto, o Paulo Turra no Furacão, eu não concordo, sabe? E o Felipão no banco de reservas, ainda orientando ele, falando o que tem que fazer e tal. Ele não tem lastro ainda pra ser técnico no time da Série A, né? Eu concordo. No meu ponto de vista, KP, você fala um pouco sobre isso melhor do que eu assistindo assim, o jogo como torcedor também, mas eu não acho que ele fazia um trabalho ruim no Furacão, tá? Principalmente pela campanha na Libertadores. Pelos resultados, né? Se você for analisar dava resultado... entregava resultado. Entregava resultado por enquanto, né? Por enquanto. Mas tava entregando. Tava entregando. Assim, vamos falar a grande verdade, eu conversei muito com o Pablo, centroavante do Atlético. E o Pablo falou assim, cara, eu considero que, querendo ou não, é uma obrigação do Atlético ser campeão do Campeonato Paranaense. Claro, talvez não de forma invicta, Sim. mas era uma obrigação nossa pelo momento, pela estrutura, por tudo que é oferecido, por folha salarial, pelos jogadores que tem, pelo elenco que montou, beleza, concordo com ele. Na Copa do Brasil, se você for pensar, eliminamos o Botafogo. Porém, jogamos muito mal a primeira etapa, beleza, revertemos o segundo tempo em Curitiba, e no jogo no Rio de Janeiro, gente, o Atlético jogou como um time minúsculo. Parecia um time sub-15 correndo atrás de profissionais. É que o Botafogo foi muito incompetente de ter feito só um gol. Só um gol.
O Botafogo perdeu uns 4, 5 gols incríveis, o Bento fez várias defesas, o Atlético não deu um chute no gol no segundo tempo. Então, assim, é um nível de desempenho que eu não concordo. Temporada passada, mesmo chegando na final da Libertadores, gente, o Atlético jogou com um time minúsculo contra o Flamengo na Copa do Brasil. Na final da Libertadores, eu fiquei indignado que o melhor jogador do time, perdendo por 1-0, entra aos 82 do segundo tempo. Sim. Não dá, cara. Não dá, entendeu? Então, assim, enfim, pra gente virar a página aqui, o Atlético vai em busca de um novo treinador. Você no Jogo Aberto hoje falou sobre... Rogério Ceni. Por quê? Porque pra mim é um cara, no São Paulo, no meu ponto de vista, quando a gente fala de resultado, foi um cara que até que entregou resultado, assim, baseado no que se espera de São Paulo. Expectativa, né? Quando a gente fala, por exemplo, de São Paulo que chegou na final da Sul-Americana, final do Paulista, semifinal de Copa do Brasil. Só que quando pra olhar a forma que chegou, pra mim muda um pouco o cenário. Só que é um cara que com um clube organizado, como é o Fortaleza, como é o Atlético Paranaense... Menos pressão. Muito menos pressão do que jogar no São Paulo. Não que não seja pressão Não, no Furacão, é eu pressão. entendo isso. Mas tem menos pressão. Por exemplo, se ele não conquistar um título, mas chegar numa final assim importante, jogando bem, o trabalho dele vai ser considerado bom. Aqui no São Paulo a pressão por título hoje é muito maior do que no Furacão, principalmente por conta desses anos sem títulos, né? Sim. Eu penso um pouco isso. Então ele com um time assim, realmente um clube estruturado, um clube bom, um clube que dá pra ele o que ele precisa, pra mim tem tudo pra fazer um bom trabalho. Eu vou trazer até um bastidor agora, só pra gente poder falar um pouco sobre Corinthians, Palmeiras. Tem informação do Palmeiras, tá, pessoal? Informação importante. O Santos também, que a gente vai falar sobre uma situação bem delicada envolvendo o Paulo Roberto Falcão, que pode deixar a coordenação de futebol do clube. Vamos falar já sobre isso, tá? Mas, olha só pra que a gente possa comparar, tá? Isso é um bastidor. Na final da Libertadores do ano passado, eu estive em Guayaquil. Quando terminou o jogo, eu fui pro hotel dos jogadores, porque já estava marcado que alguns seriam convidados para jantar com os jogadores, trocar uma ideia. Já era um lugar que ia receber os jogadores do Atlético, independentemente de vitória ou derrota. O Atlético perdeu, fomos lá, não sei o quê, os jogadores obviamente chateados, as respectivas famílias de cada um nas respectivas mesas, tudo bonitinho. E o Felipão pediu a palavra lá. E aí ele pegou, bateu no peito, falou que era um torcedor do Atlético agora, de coração, assim como ele era gremista, era atleticano, etc e tal. E todo mundo que estava no restaurante lá, muitos torcedores do Atlético e os familiares aplaudiram o Felipão. Sim. E quando o Atlético desembarcou em Curitiba, você pode ver que não teve pichação, não teve quebra-quebra, não teve tanta crítica assim por parte da imprensa local também, até porque o nível de cobertura é muito inferior ao que temos aqui em São Paulo, que é completamente natural, mas há uma cultura de menos cobrança no Paraná do que aqui em São Paulo. Claro. Ponto. Isso aí é evidente. O problema é que enquanto eu não estou falando que a cobrança resolve, mas enquanto outros times, mesmo sabendo que eles não são os melhores, tem gente incentivando e ainda acreditando, por exemplo, o Corinthians. Todo mundo sabe que o Corinthians está jogando futebol minúsculo. Só que, querendo ou não, tem ainda muito torcedor que consegue entender que talvez o time tenha força para ganhar uma Copa do Brasil, como chegou na temporada passada e como passou pelo Galo. O Atlético, quando recebe aquelas declarações do Felipão, que nós não somos os melhores, isso de alguma forma, na minha avaliação, a pequeno clube, a pequeno time, que recado que você passa pro grupo de jogadores falando que nós não somos os melhores da Libertadores? Horas! Não fomos os melhores da Libertadores temporada passada e não éramos melhores que o Palmeiras, mas em 2 jogos, que é muito difícil, eliminamos o Palmeiras, por exemplo. Sim. Entendeu? Então, esse tipo de declaração que eu não gosto. Não estou falando pra ele mentir pro torcedor. Não é isso. Só acho que minimamente você tem que trazer alguma coisa, alguma mudança em relação à postura, à palavra, que possa incentivar os jogadores a fazerem uma temporada em 2023 melhor do que foi realizada em 2022. Não é pedir muito. Não, sobre as declarações eu concordo. Acho que, ainda mais como dirigente, né, Capê? O ideal é... Cara, quando o dirigente começa a falar muito sobre a situação assim, eu também concordo com você que pode até pegar mal com um grupo, claro. Por exemplo, você tá aqui no seu trabalho. Aí começa alguém a falar, não, mas o cara de lá não somos os melhores, aqui não é a melhor emissora. Se alguém começa a falar, não existe isso, cara, não existe isso. Se fala também, né, se fala, então, isso eu concordo com você. Mas pra mim é o de menos baseado no trabalho do Felipão no Furacão e pra mim vai fazer um bom trabalho sim no Galo. Vamos aguardar.